Sociedade da Neve, o grupo de pessoas que sofreu um acidente de avião e teve que praticar canibalismo para sobreviver. Em 13 de outubro de 1972, o voo Força Aérea Uruguaia transportava uma equipe esportiva do Uruguai para o aeroporto de Pudahuel, em Santiago, onde eles iriam jogar rugby contra a seleção do Chile. No total, entre tripulantes, passageiros, familiares e associados, haviam 45 pessoas no avião. O plano da viagem envolvia atravessar um complexo montanhoso que fazia parte da Cordilheira dos Andes. Porém, enquanto seguiam pela passagem coberta de nuvens, os pilotos basearam-se na estimativa de tempo que eles geralmente levavam para fazer a travessia. Decisão essa que mais tarde ocasionaria a morte de dezenas de pessoas. Naquele dia, ventos fortíssimos investiam contra o avião e, consequentemente, aumentando o tempo necessário para atravessar a passagem. Quando acreditaram ter completado o trajeto, os pilotos notificaram os controladores aéreos de sua posição. Os membros da cabine informaram que sobrevoavam Curicó, província chilena, e foram autorizados a iniciar a descida. Entretanto, na verdade, eles ainda não haviam chegado ao local correto. Sendo assim, o mergulho do avião foi de encontro ao Monte Seller, um pico de 4,2 mil metros em território argentino. Após se chocar contra um segundo pico, a maior parte do avião foi separada da parte em que abrigava os passageiros e a carga. Esse foi o único setor que permaneceu parcialmente intacta, antes de patinar na neve a 300 km por hora. Eventualmente, o restante do avião parou ao atingir um banco de gelo. Após o momento da queda, 12 vítimas já não resistiram. Na manhã seguinte, mais 5 pessoas faleceram e 8 dias depois, mais uma delas morreu. Das 45 pessoas que embarcaram no voo, restaram apenas 27 sobreviventes. Fome, sede, frio, lesões, a escassez de suprimentos, a falta de roupas para o clima intenso, a falta de materiais médicos adequados aos que sobreviveram, estava apenas pouco mais que a esperança. O grupo, que passou a se chamar Sociedade da Neve, sobreviveu aos primeiros dias consumindo lanches que encontravam nas malas. Eles também dividiram uma garrafa de vinho. Os primeiros socorros foram feitos por Roberto, um jogador de rugby e estudante de medicina que também estava no avião. Para aguentar o frio, um dos sobreviventes, Marcelo, propôs que eles construíssem uma espécie de parede, usando as malas e os restos do avião. Tempos depois, um outro passageiro, Fernando, relatou que se não fosse a ideia de Marcelo de construir aquela parede, provavelmente eles teriam congelado na primeira noite. Até esse momento da história, eles ainda tinham a esperança de serem resgatados, mas não demorou muito tempo para perceberem que nenhuma ajuda viria. No 10º dia, Roy, um entusiasta de eletrônica, encontrou um transmissor de rádio. Embora não tenha conseguido contato direto, ele conseguiu sintonizar o rádio em uma estação, e foi nesse momento em que eles descobriram que as buscas por eles já haviam sido canceladas. Grupos de buscas do Uruguai, da Argentina e do Chile foram incapazes de encontrar destroços da aeronave, que, por ser branca, se camuflavam à neve e às tempestades contínuas no local. A partir daí, os sobreviventes se deram conta que só voltariam para suas famílias pelos seus próprios esforços. Com o fim dos suprimentos e concluindo que seria impossível fazer uma expedição pela montanha antes do verão, os remanescentes tiveram de enfrentar a realidade que mais temiam: perceber que para sobreviver precisariam se alimentar dos corpos daqueles que já haviam falecido. Alguns deles inicialmente relutaram, mas não conseguiram resistir à intensa fome e então praticaram canibalismo. Embora a conduta seja criminosa, o Código Penal uruguaio, assim como o brasileiro, exclui a responsabilidade do ato se for praticada em estado de extrema necessidade. Segundo o artigo dessa lei, é isento de responsabilidade aqueles que praticam este ato atípico para proteger sua vida em situações que ele não ocasionou. Sendo assim, os sobreviventes resolveram fazer um pacto. Aqueles que morressem consentiram que seus restos fossem consumidos. Mesmo após solucionarem o problema da fome, no 16º dia, uma avalanche atingiu a estrutura em que estavam os sobreviventes enquanto eles dormiam, matando mais 8 pessoas, e o restante que sobreviveu teve que viver no espaço ainda mais confinado, por conta da quantidade de metros de gelo que estava acima deles. Enquanto aguardavam a melhora do clima, os remanescentes se dividiram entre trabalhadores, que realizavam tarefas necessárias para a manutenção do acampamento, e expedicionários, grupos de 3 indivíduos formados para a futura travessia em busca de contatos com a civilização.
No início de dezembro de 1972, apenas 16 sobreviventes ainda resistiam às condições da montanha. Após ter juntado suprimentos suficientes, preparado materiais de sobrevivência, improvisado equipamentos de escala e calculado a rota, o grupo de expedição partiu. Fernando, Roberto e Antônio caminharam por dias até finalmente chegar ao local de destino, apenas para perceber que teriam que percorrer uma distância ainda maior. Para garantir o sucesso da expedição, Antônio decidiu retornar à fuzilagem, deixando seu suprimento com os outros dois. Decisão essa que poderia ajudar o grupo a salvar suas vidas. Acelerando o ritmo da jornada, Fernando e Roberto, após 10 dias de expedição e à beira do colapso, avistaram um vaqueiro à beira do rio em que eles descansavam. Eles correram até ele para informar a situação e pedir ajuda. Sérgio, o então vaqueiro, acudiu os viajantes debilitados e avisou ao exército para que fosse iniciada uma operação de resgate. Entre os dias 22 e 23 de dezembro, os 14 sobreviventes que aguardavam na fuzilagem foram finalmente resgatados, após 72 longos dias de angústia, desespero e esperança. Todos eles foram levados para hospitais em Santiago, onde foram tratados por desnutrição, desidratação e com fratura em diversos ossos. O grupo passou por uma transformação completa e muitos deles permanecem vivos até hoje. No local da tragédia, foi construído um memorial para os falecidos e em 2024 foi lançado o filme A Sociedade da Neve, obra baseada num caso real que foi extremamente elogiada pelo público e alcançou o topo da Netflix. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixa o like aí e deixa nos comentários também o que você achou dessa história. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo, beleza? A gente se vê no próximo caso.